Não sei mexer nas redes sociais. Como eu faço para vender online? A gente tem uma frase que a gente adaptou, que é: feito é melhor que perfeito, desde que bem feito. Então é melhor que você faça, por mais que não esteja lá mil maravilhas, mas que saia, porque a prática, colocar para rodar a sua campanha, o campo de batalha ali mesmo, é que vai dar segurança para você ir aprendendo. Vamos usar o exemplo do carro mais uma vez. Imagina a cena: eu paro na frente do carro, eu olho o carro e vejo aquele bicho grande, cheio de coisas, de pedal botões e aí eu luzes. pego e digo assim: não sei dirigir o carro. Mas você faz um esforço e vai em frente e aprende a dirigir o carro, por mais que seja difícil no início, depois as coisas começam a ficar automáticas. A mesma coisa vale aqui para as redes sociais. Você não pode olhar aquilo e paralisar, que quando você entrar em ação, tiver a iniciativa de aprender as funcionalidades, inclusive vai funcionar para as outras redes sociais, porque a mecânica é muito parecida. Oi, eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E hoje nós estamos aqui para falar de um dos obstáculos que impede os lojistas de aplicar o método Vitrine Perfeita. É o método que nós ensinamos na comunidade Vitrine Perfeita. E esse obstáculo que a gente tem hoje aqui é o seguinte, inclusive é o título dessa live: não sei mexer nas redes sociais. Como eu faço para vender online? Então, o obstáculo que a gente está falando aqui hoje é não saber mexer nas redes sociais e que muita gente acaba não aplicando, né, ou tendo dificuldade por conta disso, e assim não consegue... Não consegue ir pra frente, fica ali patinando e fica naquela situação que eu preciso vender nas redes sociais, mas eu não sei mexer nas redes sociais e como é que eu resolvo isso. E aí a gente, quando foi elaborar essa aula aqui, a gente começou a pensar, tá, mas peraí, o que será que passa na cabeça das pessoas que faz com que elas acreditem que elas não sabem mexer nas redes sociais? Será que tem algum motivo, alguma razão para isso acontecer? E nós aqui chegamos à conclusão a 2 motivos principais que podem fazer com que você pense: eu não sei mexer nas redes sociais e isso faz com que eu não venda nada. Talvez até a palavra não seja nem motivo, seria estágios. Existem Estágios. duas fases, Exato. dois momentos que a pessoa pensa que não sabe mexer nas redes sociais. Obrigada pela E precisa correção. mexer nas redes sociais, né? Porque, enfim, o nosso método é para que a sua loja venda todos os dias e fature de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Logo, se não souber mexer nas redes sociais, é de fato um grande obstáculo, né? E o que acontece, né? Grande parte das vezes que você começa a mexer nas redes sociais e tem uma loja física, você também vai influenciar as vendas da sua loja física. Claro. Mas aí, lembrando, né? São 2 estágios, né? E daí o primeiro estágio é o operacional. Eu não sei clicar nos botões, aquelas bolinhas, aquilo pisca, aquilo vai para o lado, vai para o outro. Eu não sei fazer isso e, nossa, eu travo. Não sei postar, não sei se eu apertar no maisinho ali o que acontece. Se eu apertar no aviãozinho, quem está vendo aqui ao vivo, vou explicar para vocês. Quem clicar no aviãozinho aqui, compartilha com outras pessoas. Mas se você não sabe, o que eu faço? Essa parte mais engenhosa, digamos assim, essa parte mais operacional, vamos chamar assim, tá? Né? Esse é um estágio de não saber mexer nas redes sociais. E o outro estágio é uma falta de estratégia. Porque o que acontece? A pessoa pensa assim: não, peraí. Eu sei postar, eu vou lá, eu tiro minha foto, eu aperto ali naquele maisinho, vou na publicação, pum, postei e tá feito. Só que daí acontece um outro problema. Eu postei, né? Aí o que acontece dentro da minha cabeça? Eu tenho a expectativa de vender, né? Afinal de contas, eu tenho uma loja, eu postei meu produto, eu vou vender. E daí não vende no primeiro dia, não vende no segundo dia. Aí no terceiro dia, em vez de vender, vendeu uma coisinha ali. E aí o que acontece? Por não conseguir corresponder às expectativas de venda que eu tinha, eu acabo me frustrando e eu penso: bom, eu até tô fazendo, mas eu não sei mexer nas redes sociais, porque se eu não tô conseguindo vender, não tá rolando, não tá indo, né? Essa é uma maneira de pensar. Então, no caso, a lojista pensa que, bom, eu não tô tendo os resultados. Eu até tô fazendo, mas eu não tô tendo os resultados. E aí, qual que é o raciocínio? É porque eu não sei mexer nas redes sociais. Mas ela tá apostando. Então, na verdade, está tendo algum problema de estratégia nesse ponto.
E aí, em muitos casos, acontece assim, em algum dos casos, a lojista para de postar, né? Perde o entusiasmo, é aquela situação meio montanha-russa, sabe? Posta algumas vezes, aí não vende nada, de repente vende uma venda, opa, vou postar de novo, aí posta algumas vezes e fica nessa, sem consistência, sem estar sempre presente, então muitas vezes desiste, inclusive é muito fácil de ver essa situação, quando a gente entra, até algumas alunas da comunidade Vitrine Perfeita, às vezes, vou puxar a orelha aqui já, se tiver alguma aluna olhando esta aula, que a gente encontra lá e vê assim, opa, mas peraí, se não tem muito postagem há algum tempo... Se não tem constância, como é que quer vender todo dia se não tem constância? Isso, então aí a gente, essa é um cuidado e não dá para cair nessa armadilha. E a outra coisa que acontece, em alguns casos a lojista ela se conforma com aquela situação e é essa situação que a gente diz de, mas é que eu não sei mexer nas redes sociais... Eu tava tentando fazer, mas aí, né, fica meio assim, e daí fica meio complicado e tal, e daí fica nessa situação do pelo menos eu tô fazendo, mas aí eu não sei mexer, e fica muito mais fácil dizer eu não sei mexer do que pensar assim, será que existe alguma estratégia que eu podia ter e tal, e não fica ali naquele mundo e acaba desistindo, né, acaba, não vou fazer mais. É isso aí, então a gente ficou conversando porque, né, para a gente montar a aula aqui e ter uma linha legal para passar para você, existe essa parte mesmo operacional que a pessoa desconhece, mas existe também aquela questão assim de talvez acreditar que não sabe mexer porque não está tendo os resultados que gostaria de ter. Ou os resultados são muito menores do que ela poderia ter. Então, né? A gente gostaria de abrir esse episódio aqui fazendo essa divisão, né, entre o operacional e a parte de estratégia. Até e aí daqui para frente dá para a gente... Agora a gente... Vamos abrir os caminhos, né? Porque o que acontece? O operacional, eu preciso te dar um recado. Você precisa de uma motivação. Você precisa ter um porquê. E você precisa buscar conhecimento. Porque o operacional é simples de se resolver. Você tem que aprender a apertar os botões corretos. E a partir do momento que você aprende a apertar os botões corretos, você consegue resolver essa parte operacional. Então, assim, motivação. O que é a origem da palavra motivação? É motivo para ação. Então, você tem que ter uma razão de entrar em movimento. Eu quero vender, eu quero que a minha loja tenha resultado, então não existe motivação melhor do que essa, eu acho, pelo menos, né? Eu acho que foi no episódio anterior que nós falamos sobre o carro, ou se foi, não foi, enfim. Falamos sobre ele. Falamos sobre carro, vamos usar o exemplo do carro mais uma vez. Eu tenho a motivação de aprender a andar de carro, porque eu tenho que, sei lá, levar filho na escola, eu tenho que ir até a loja para trabalhar, eu quero viajar, seja qual for o motivo para aprender a dirigir o carro. Se eu chegar e parar, imagina a cena, eu tô andando, paro na frente do carro, eu olho o carro e vejo aquele bicho grande, cheio de coisas, de pedal, botões e aí eu pego e digo assim, não sei dirigir o carro. Mas você faz um esforço e vai em frente e aprende a dirigir o carro, por mais que seja difícil no início, depois as coisas começam a ficar automáticas. E até abrindo parênteses já aqui, depois você fica apto a dirigir qualquer um dos carros. O que muda às vezes é onde está um comando, tem um comando a mais, um a menos, um é automático, outro não é. E aí tu simplesmente se adapta um pouco, mas já aprendeu a funcionalidade. A mesma coisa vale aqui para as redes sociais. Você não pode olhar aquilo e paralisar, né? Porque quando você deve entrar em ação, tiver a iniciativa de aprender as funcionalidades, inclusive vai funcionar para as outras redes sociais, porque a mecânica é muito parecida. E assim, eu não sei vocês, mas eu nunca vi um bebê nascer correndo. Não. Ele começa ele mal anda, aí ele começa a engatinhar, aí ele anda meio bêbado, né? Meio ali se equilibrando, aí ele começa a caminhar, aí ele vai correndo, né?
Ah, meio Sim, bêbado, entendi, vocês entendi. entenderam, né? Mães, eu não sou mãe, mas, né, mulheres entenderam a linha de raciocínio. Então ele anda ali meio que modo aranha, né, se pendurando em alguns lugares, e depois ele começa a caminhar e a correr. Então é um processo de evolução. E daí, Francisco, existe a grande possibilidade de muitas pessoas que assistem a gente, muitas lojistas que estão nos acompanhando aqui agora, elas podem pensar assim, mas quando eu nasci, Luísa, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso. E aí eu preciso te dar uma notícia. Não tinha também quando a gente nasceu. Não tinha. Eu lembro de eu começar a ouvir internet de escada quando eu tava já na adolescência. Então, assim, aquela coisa foi chegando. E o que aconteceu? Nós aprendemos, nós buscamos conhecimento, nós fomos atrás de conteúdo, por quê? Eu quero saber mexer, eu precisava fazer uma pesquisa para o colégio, eu precisava fazer, eu tinha uma motivação, tem aquela história do pagar a conta, né? Sim, A sim. pandemia surgiu e aí Esse é um bom exemplo, vai lá. A pandemia surgiu, muita gente não usava o aplicativo para fazer do home banking, nem sabia fazer. Home banking, o né? que é isso? Isso, o aplicativo para e aí chegar. Só que aí veio a pandemia, os bancos fecharam, ficou tudo fechado, mas os boletos milagrosamente continuavam chegando. É incrível. E aí a gente precisava continuar pagando esses boletos e muita gente que não sabia mexer com aquela ferramenta, porque eu não sei mexer com a ferramenta, prefiro ir lá e pegar a fila no banco, se viu obrigado a aprender a mexer com a ferramenta. Então, às vezes, por quê? Porque tinha motivação de quitar aquelas dívidas, ou pagar aqueles boletos, porque senão eles não virarem uma novos dívida, boletos, né? Então, e assim, por exemplo... É só um exemplo, mas às vezes a gente precisa de um empurrão para acontecer a coisa, né? E esse é um caso clássico. E assim, o que acontece? Muitas vezes, por não saber essa parte operacional, você trava e diz, eu não sei mexer, se eu apertar nesse botão, será que meu celular vai explodir? O que será que vai acontecer? A nossa própria mãe tem essa situação, às vezes, de precisar vencer esse desafio. O que acontece? Ela pede ajuda, ela pergunta, ela pesquisa e tá tudo certo. A gente também não acha que a gente sabe fazer tudo, não, pesquisa aqui, pesquisa ali e vai buscando as informações para conseguir colocar em prática. A gente teve aqui nos comentários ao vivo o pessoal comentando sobre medo, e de fato muitas vezes é medo de estar fazendo alguma coisa errada, enfim. Mas é o mesmo medo que a gente sente ao dirigir o carro pela primeira vez, né? Aquela sensação de desafio muito grande. Mas tudo é uma questão de movimentar-se e começar a aprender o que funciona, uma coisa de cada vez, né? Inclusive, quer ver uma sugestão milagrosa? Você entra ali no Instagram e não sabe exatamente o que é, por exemplo, o botãozinho de mais. E olha só, o botãozinho de mais também ele muda de lugar às vezes, né? A gente vai falar sobre isso depois. Ele é nervoso. Mas assim, o que é? Se eu apertar nesse mais, o que acontece? Então abre o Google e coloca lá o que é o botão mais no Instagram. Com certeza, o próprio Instagram com certeza tem uma maneira de explicar isso, mas vai ter um vídeo de alguém explicando. Então, é a mesma situação do banco ali, a pessoa teve que aprender, teve que buscar isso. Então essa parte operacional, por exemplo, pode resolver através de pesquisas pontuais. Onde é que eu estou travando? O que eu não sei fazer aqui? Como é que eu faço para fazer X? Entra lá no Google e bota como fazer para fazer X. E eu preciso te contar uma outra coisa. O Google, eu não sei você, mas o Google é meu melhor amigo. Por quê? Eu pergunto, ele me conta. É incrível, ele me conta. Ele me dá uma infinidade de opções e às vezes eu fico lá, né? Gasto um tempo com isso, pesquisando informações. Pega daqui, pega dali, pega de lá, daí vai tentando ajustar aqui, daí testa um, testa o outro, até que finalmente dá certo, mas a resposta tá dada, né? E até sabendo disso, sabendo dessa necessidade de entender como apertar os botões, que lá na comunidade Vitrine Perfeita a gente tem treinamento Vitrine Online como bônus, né, para as pessoas, e o módulo 7, que se chama Como Postar Sua Vitrine Online, é exatamente isso. Quais são os tamanhos,
como é que eu faço para mexer nos stories, como é que a Luísa faz os stories coloridos, decorados, com letras, com não sei o quê. Só essa aula de stories eu acho que são divididas em três e dá 2 horas. quase 2 horas de aula, mas é porque mostra abrindo o celular e mostrando aqui, puxa assado. Então, inclusive eu tava pensando, desculpa, tem mais alguma coisa? Tá, eu tava tudo pensando certo. aqui, enquanto eu falava do Google, em algumas situações, até em algumas perguntas que surgem lá da comunidade, fiquei na dúvida de tal coisa, antes de dar a resposta, por mais que eu talvez saiba, assim, instintivamente, eu recorro ao Google para ter certeza que eu estou dando a instrução correta lá e ajudando aquela lojista ou aquele lojista, Do jeito né? certo. Porque às vezes daqui a pouco até mudou a funcionalidade. Como é que eu faço para usar hashtags? Eu posso, um exemplo clássico que apareceu esses dias, eu posso usar hashtags no texto da descrição da legenda ou devo usar nos comentários? Faz diferença? E aí eu fui procurar lá, fiz uns testes antes e respondi depois. Então, às vezes a resposta está por ali, a gente só precisa confirmar ela, ou buscar, tirar dúvida. É que também tu pegou a hashtag, que é uma coisa que muda pra cá, muda pra lá, muda pra cima, muda pra baixo, muda pela quantidade de seguidores. E tá sempre se atualizando. E a gente, como trabalha com isso, tá sempre de olho, sabendo que é o tchan do negócio. Mas voltando, a gente tinha falado 2 estágios, né? Então, como é que... Ok, eu acho, até pode comentar aqui embaixo, se pra você a parte operacional tá resolvida. Vai lá, pesquisa, busca as informações, tenha alguém que, não quero dizer nada, mas a Vitrine Perfeita é muito interessante para isso, para tirar as suas dúvidas e conseguir resolver essa parte operacional. Fechado? Isso. E às vezes até a parte operacional... Bom, a gente vai falar mais adiante sobre que ela muda alguma coisa e vamos aí, depois, não dê spoiler. Me antecipei. E aí, o que acontece? Tem aquela parte da estratégia, porque, ok, o operacional eu vou lá, posto, tá sucesso, mas e como é que eu resolvo a parte da estratégia? Porque... Ok, postei, e aí não tem ninguém, não tem curtida, não tem nada. E aí, o que acontece, Francisco? Bom, uma situação é a questão de, às vezes, a própria dona da loja tá se cobrando muito de estar sendo perfeito, certo? Fabi, você está aí? A gente tem um caso clássico de uma aluna, querida aluna lá da comunidade, que fica se cobrando muito de ter que estar tudo perfeito. E isso, na verdade, vira um grande obstáculo. A gente está falando de um obstáculo e quando você ainda quer que saia tudo perfeito, bom, aí vira um senhor obstáculo, porque você não precisa entender todas as funcionalidades da ferramenta e não precisa sair tudo perfeito, como se fosse né, uma coisa assim sem nenhuma falha para colocar em prática. E a Fabi era um caso clássico que a gente chegou e disse, Fabi, tu tem que postar, por mais que tu tenha feito e tu tá com a tua régua muito alta, em alguns casos tu tá com a estratégia certa, tá fazendo, agora bota para rodar essa tua campanha e pergunta se ela parou de postar agora, né? Agora ela a motivação dela tá ali gritando. Então, inclusive temos aqui o relato da Isane, nossa aluna. Story é vida, story é venda, venda certa. Publiquei há pouco e acabei de fechar 2 vendas, por isso saí no meio da live. Mas não tem problema. Tu acha que eu vou reclamar? Eu vou só reclamar se não comentar e deixar o seu relato lá na comunidade Vitrine Perfeita falando sobre como estão as coisas. E até veio um comentário reforçando o que eu falei. Isso é fato, queremos perfeitinho. E, nossa, cuidado com essa história do perfeitinho, né? A gente tem uma frase que a gente adaptou, que é feito é melhor que perfeito, desde que bem feito. Então, se você está fazendo através da estratégia certa, e é por isso que essa segunda parte é a questão da estratégia mesmo, então é melhor que você faça, por mais que não esteja lá 1000 maravilhas, mas que saia, porque a prática... Colocar para rodar a sua campanha, o campo de batalha ali mesmo é que vai dar segurança para você ir aprendendo. Se você tirar a carteira de motorista e nunca mais pegar o carro para dirigir, pode esquecer, né? Não vai, daqui eu lembro que daqui um ano não vai conseguir dirigir, Eu lembro que
quando eu... Acidentes? Não tem acidentes no meu currículo. Tive acidentes dos outros pra cima de mim, tá? Tive um ali que foi uma, né? Me atrapalhei. Acontece nas melhores Mas famílias. assim, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu falava pra nossa mãe, dizer, mãe, eu preciso dirigir, eu preciso treinar, porque se eu não treinar, eu nunca vou aprender a dirigir. Agora eu já tô no outro estágio de pegar a estrada. E aí tá sendo uma negociação, porque eu quero dirigir na estrada, eu quero ser independente nesse sentido. Mas aí não tem nada a ver com o assunto da nossa live. Voltando. Mas essa questão do perfeccionismo, às vezes é isso. E às vezes até por questão de comparar com outros perfis, ou né, aquilo às vezes intimida e a pessoa pensa assim, eu não consigo. Então tem essa situação de se sentir desmotivada por não estar tendo resultado e paralisar, que nem a gente comentou, não postar mais por um tempo, e a outra é de ficar desmotivada e se acomodar com isso, não buscar uma maneira diferente de fazer. E aí, se não buscar uma maneira diferente, aí fica naquela situação. Então, tu pode estar cometendo um erro e estar persistindo nesse erro. Não, e assim, ó, aí não tem a estratégia, né? E aí, assim, postou, fez a ação, não deu certo, aí não vendeu do jeito que imaginava, aí parou de postar porque desmotivou, aí parou de postar e quer que o milagre aconteça, né? Aí quer que a venda aconteça, sendo que tá lá abandonada as traças da rede social, nunca mais postou. É aquele tipo de loja que chega no final do ano, tem 12 postagens, uma por mês. E aí quer vender todos os dias. Esse é o problema. Aí vem aquele problema mesmo. Como é que tu quer vender todos os dias se tu não publica todos os dias, se tu não tá abrindo a tua loja todos os dias, né? E aí entra aquela questão que a gente até comentou no episódio 2, a gente falou sobre isso, da questão da profecia autorrealizável, que era, o título era se era possível vender todos os dias, mas será que eu consigo? Mesma coisa acontece aqui. Eu acredito que eu não sei mexer nas redes sociais, e aí por isso eu acabo evitando mexer com as redes sociais, e por isso eu acabo não sabendo mexer nas redes sociais, então eu tinha razão. E aí tá tudo certo. Ou, por exemplo, assim... o resultado, você tá certo. E aí eu até faço, mas o meu até faço não é o que eu tinha de expectativa, o que a lojista tinha de expectativa, e aí acaba sendo confirmado, realmente não dá certo. E o que eu acho muito interessante, até a gente já comentou, mas a Fabi, que é de Campo Limpo Paulista, ela é uma aluna da comunidade que, quando entrou na comunidade, pegou o desafio. Daí quando ela pegou o desafio, antes de começar o desafio. A pessoa entra na comunidade, a gente dá um tempo para ela ter acesso a uma parte que a gente considera importante do conteúdo para ela já começar a aplicar algumas coisas, aquela parte operacional, né? Do nosso método, da parte da vitrine online, principalmente. E aí, o que acontece? Eu vi que ela tava mega dedicada e ela comentava lá na comunidade todos os dias o que tu acha, o que tu não acha, e eu dando as instruções. Aí chegou no desafio, o que aconteceu? Ela tava no nervoso porque ela queria começar a nova campanha, mas ela tava atolada, no bom sentido, de clientes entrando em contato com ela. Então, um monte de gente entrando em contato com ela e ela tava conseguindo vender todas as calças jeans número 40 e 42 que estavam encalhadas há muito tempo nas redes sociais, na loja dela, e ela tava conseguindo fazer a venda pelas redes sociais. Detalhe importante disso. Ok, ela teve aquele turbilhão de vendas, aí ela ficou doente umas 2 semanas e daí ela não conseguiu continuar as campanhas. O que aconteceu com as vendas dela? Caíram. Por quê? Porque ela não estava aplicando o método, porque ela não estava em movimento, ela não estava fazendo as coisas. Quando ela voltou... né? Tô um passarinho hoje, foi né? Aquele puxãozinho de orelha que eu comentei antes, né? Que ela estava... E ela, nossa, chibatada aqui, ó. Meu Deus, tá feio. E todo mundo na comunidade dizendo, mas tá lindo, olha a tua luz, olha que maravilha. Eu amei esse short, eu amei essa calça. E ela ali, não tá bom aqui. E a Fabi teve, acho que no primeiro mês que ela aplicou o nosso método, ela já teve 8 mil reais de venda só no primeiro mês. No Dia dos Namorados, agora 5 dias, 5 mil. É isso aí. É sucesso, então, né? Pronto.
Infelizmente hoje ela não tá. Casualmente. eu vou puxar a orelha dela. Um outro caso que eu lembro clássico, enquanto tu tava falando ali a gente tem uma lojista que se chama Denise e ela é de Jericoacoara, Ceará. Aquele paraíso, Isso. né? Empório Vento das Marés. E ela, quando entrou na comunidade, a gente teve uma conversa com ela uma vez e ela contou pra nós que ela achava que o Instagram era aquela rede social que era só pra ver fofoca. Palavras dela, tá? Não sou eu que tô falando. Quer que eu fale? Por favor, senão... Ela falou pra gente, numa conversa com a gente, que a rede social só servia pra uma coisa: ver a bunda da Graciane Barbosa. Desculpa, Graciane, nada contra você, tá tudo certo com a tua bunda, mas era a impressão que ela tinha. Ela não via a rede social como uma oportunidade de vendas, porque o que ela vende? Decoração, cama, mesa e banho para hotéis, porque ela tá lá em Jericoacoara, hotéis, pousadas, fez a ligação, pois é. E aí ela simplesmente achava que era só pra bunda da Graciane Barbosa. E não foi isso, não é isso que acontece, porque a gente entra lá no Empório Vento das Marés, o Instagram dela tá, lindo, maravilhoso e com certeza trazendo resultados pra loja dela. E temos aqui também... se você também não conhece, né, o bumbum da Graciane, dá uma procurada que fica a dica, né? Ela malha bastante, né? Posso afirmar isso. Mas, quer dizer, eu imagino que sim. E eu lembro que ela viu, que ela foi pro online por uma necessidade naquela ocasião. Ela contou com ajuda, inclusive como modelo em algumas fotos, acho que era a sobrinha dela. Sobrinha. E começou a ter os resultados dela e tá lá consistente fazendo as suas postagens e tá fazendo um trabalho muito legal também. E aí continue, tu ia falar da Adriana. Tenho que falar da Adriana, nossa super aluna da comunidade Vitrine Perfeita, que é de Dom Pedrito. E palavras dela, não sou eu que estou chamando ela assim. Temos até um vídeo provando que não sou eu que chamo ela assim. Que ela se considerava uma dinossauro das redes sociais, porque quando ela nasceu, não existiam essas coisas e ela teve que aprender. E ela teve que aprender numa situação que ela abriu a loja dela, que é a Coliseu Moda Fitness, lá em Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a filha dela, que era o braço direito e esquerdo nas redes sociais, tá ali ela, lindona. O que aconteceu? A filha dela foi para Porto Alegre, foi estudar lá em Porto Alegre e ela ia aí, redes sociais. Como é que a gente vai se lidar? Como é que a gente... E aí ela nos conheceu, aplicou o método, aplica o método. Hoje ela faz live, ela convida a outra filhota dela, Manu, que é super ajudante. Então assim, ela... E o que é mais interessante de tudo e que eu de verdade me emociono, porque eu lembro do relato dela e eu vejo a evolução dela, é que melhorou as vendas, melhorou a autoestima, ela aparece, ela tá ali mostrando o produto e ela acredita cada vez mais no negócio dela e no potencial que ela tem em apresentar esses produtos. Então, a evolução dela é algo que eu fico encantada. É isso aí. Né? E ela era esse tipo de situação que enxergava nas redes sociais um grande obstáculo e teve uma hora que ela chegou, fez aqui, arregaçou as mangas e disse, não, vamos lá, porque agora não tem outra saída, vou ter que aprender. É nóis. Isso aqui. Então, tudo é uma questão, sim, anotem aí essa questão do operacional, o que é a parte técnica efetivamente, mas o que também é a parte de estratégia. Porque as duas trabalham juntas. Eu preciso saber, sim, que botões apertar e o que fazer para conseguir, né, fazer o que tem que ser feito, mas eu também preciso fazer de uma maneira estratégica e seguindo algo um método, uma estratégia que funcione e que traga resultado, e é isso que a gente faz através do método Vitrine Perfeita, que a gente ensina com mais detalhes lá na comunidade. Então, e assim, leve isso em consideração. É muito importante que você entenda que não adianta só dizer que não sabe e continuar dizendo eu não sei e tá tudo certo, vou continuar nessa minha mesma posição. E entrar em movimento, buscar conhecimento, buscar o que fazer para mudar e mudar do jeito certo. Às vezes a gente começa a fazer tantas pesquisas pelas redes sociais, pesquisas pelo Google e acaba gastando um tempão sem saber se aquele é o caminho certo ou não, né? E aí fica
redemoinho todo, né? E aí, bom, a gente falou sobre toda essa questão aí das redes sociais e tal, e talvez você esteja pensando uma pergunta que aparece várias vezes. Mas as redes sociais, Luísa, as redes sociais mudam o tempo todo. Esses dias As letras do Instagram mudaram. Ou então o Instagram que tinha o maisinho em cima foi para cima, que era o que eu estava comentando antes. O que faz? Porque daí muda o tempo inteiro. Quando eu aprendo, parece que mudou tudo. Ou tem uma nova funcionalidade, aquele tal daquele Reels, como é que eu mexo com aquilo, senhor? Então, o que acontece? A grande questão é, a partir do momento que se tem estratégia, você sabe exatamente o que você deve fazer, independente do veículo. Então, da mesma forma ali do carro, se trocar de carro, eu vou saber, talvez ali na primeira... morrou o carro em cima dali, né? Não vai muito bem, deu aquela escorregada na direção. Mas o que acontece? Você sabe qual que é o caminho a ser seguido. Você sabe que você deve postar, e exatamente como é que você vai fazer. É claro que alguns botões podem mudar de lugar, e eu posso ser bem honesta, vão mudar de lugar. Por quê? Porque se depender, por exemplo, do Instagram, ele vai estar sempre se atualizando. Por quê? Ele começou como uma rede social que postava comida, aí depois ele evoluiu para outros tipos de postagem, aí ele virou um veículo, uma plataforma de venda, e assim vai indo. Ele vai trazendo outras informações, então ele vai estar sempre se atualizando. O que é importante é que você saiba o que você deve fazer em cada uma dessas engrenagens e ferramentas. Se ajustar o layout, se o desenho mudar, tudo bem, você vai olhar e vai dizer assim, ok, atualizou, o que eu preciso fazer? Eu vou seguir por esse caminho aqui tranquilamente. Sabe uma outra coisa que me veio na cabeça, que é o exemplo clássico também? Bom, primeiro que o carro também, o mesmo modelo de carro, quando muda a versão, ele também muda. O mesmo carro. O Corolla de 2005 não é o Corolla de 2015. Não, e se tu pegar, por exemplo, sei lá, o Fiesta de 2015 com o Fiesta de 2015, você vai estar comparando se a da Joana e da Maria, elas podem ter embreagem em diferentes alturas. E aí o outro exemplo clássico é o botão, o controle da televisão, que tem um monte de funcionalidades e você não deixa de aproveitar, né, porque não sabe como funcionam todos os botões. É a questão operacional e a questão, né? Então, leve isso em consideração. Até quem está vendo ao vivo aqui, eu vi que teve algumas perguntas em relação à comunidade Vitrine Perfeita. Nós abrimos as vagas de tempos em tempos. Então, nesse momento que nós estamos fazendo essa gravação, a gente está com as vagas fechadas, mas em breve a gente vai dar mais informações. Então, o que eu recomendo é você acompanhar o nosso conteúdo aqui, só para não deixar isso esta informação passar. E a outra coisa que também acontece, assim como as redes sociais mudam também muito, é que o tempo inteiro parece que aparece uma nova rede social. Agora, eu costumo ver bastante, por exemplo, no YouTube, vídeos e enquanto eu estou aproveitando para fazer atividades, assim, eu fico ouvindo entrevistas, enfim, e do tempo inteiro agora aparece as dancinhas do TikTok dizendo ganhe dinheiro com o TikTok, não sei o quê. Então, para muitas pessoas, o TikTok é assim, meu Deus do céu, eu nem sei mexer no Instagram e agora já tem o TikTok e esses dias apareceu o Clubhouse e não sei o que. Já desapareceu, mas o TikTok eu não faço a menor ideia, eu não vou fazer dancinha lá, e aí? Me diz alguma coisa sobre isso. E aí a grande coisa, bom exemplo, tu trouxe o Clubhouse, imagina sendo uma lojista que tô antenada, tô sabendo. Deixa eu só contar o que é o Clubhouse, então. Boa. Tá. O TikTok é uma outra plataforma que tem vídeos curtos, é tipo o Reels, né, aqui do Instagram. E o Clubhouse é uma rede social que é através de áudios. Você só ouve entrevistas, eu posso puxar uma conversa com alguém agora e ficar falando com ela, então eu posso ficar ouvindo essa conversa. Dito isso... E um parênteses é que eles iniciaram apenas para o iPhone, tá? E aí eu sou uma lojista antenada, eu tô ligada em tudo que tá acontecendo, daí saiu o tal do Clubhouse, eu já corri, já fiz minha conta, comecei a pensar assim, mas eu vou vender por aqui, será? Né? Será? Porque assim, tu vai lá, investir um baita de um tempo, e aí não é a rede social que o seu cliente tá, porque o seu cliente nem iPhone tem, ele
tá lá no tal do Clubhouse, entendeu? Então, o que acontece? Ah, tem o TikTok, mas será que é pro seu público? Então, assim, é importante, e aí, saber a parte estratégica e, inclusive, saber a parte, por exemplo, do primeiro pilar do método Vitrine Perfeita, que fala da construção de audiência qualificada, que é entender qual rede social o seu cliente está. Qual rede social o seu cliente usa, para você não ficar investindo tempo, e aí, no caso, gastando tempo, em algo que vai dar um tiro na água, não vai dar em nada, né? E tem um detalhe também, a partir do momento que você, que eu comentei antes, eu entendi mais ou menos as funcionalidades de uma rede social, fica um pouco mais intuitivo eu aprender, por mais que seja uma rede social completamente nova. Lógico. Mas isso não significa que você tem que estar lá. Isso não significa que sua loja precisa estar no TikTok. Se a sua loja vende, por exemplo, roupas para pessoas de, sei lá, acima de 60 anos, não tem sentido nenhum estar no TikTok. Não tem ninguém com esse público lá. Tem uma que outra lá. Tem, mas não é lá, não é lá que o seu esforço vai valer a pena. Vale muito mais a pena estar presente em outras ferramentas, né? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim. E aí o que eu acho interessante a gente pontuar sempre é assim, tá, mas o que acontece se eu começar a fazer... Qual que é o jeito errado de começar a fazer tudo isso? De achar que eu não sei mexer nas redes sociais, e daí o que acontece quando eu começo a gastar um super tempo buscando informações no lugar que não é, ou buscando informações sem ter certeza se elas são as informações certas. Então isso me preocupa muito com muitos lojistas que eu preciso e sai fazendo, mas aí não sabe fazer com estratégia, sai fazendo e acaba buscando informações no lugar errado. Eu até anotei aqui uma frase que eu lembrei, até fui procurar antes. Eu ouvi ela com um cara chamado Murilo Gun, que é muito legal, e ele fala assim: cavar bem no lugar errado é cavar mal. Ou seja, se você está fazendo um esforço, acreditando que aquilo é aquilo ali, mas aquilo ali não é a melhor saída, não é a melhor estratégia, então você está cavando mal, né? Está cavando um buraco no lugar errado. Quer ver um exemplo? A dona da loja acredita então que ela precisa só postar produto. Eu tenho uma loja, eu preciso apresentar produto, um monte de produto. E dele postar produto. Ela está fazendo uma estratégia, ela está cavando da maneira errada. Ela poderia estar usando toda essa energia fazendo da maneira certa e tendo muito mais resultado. Então, essa é uma questão. Às vezes, a falta de tempo para conseguir aprender tanto a parte operacional quanto a parte estratégica em mexer nas redes sociais é por falta de direcionamento. Porque, às vezes, é simplesmente uma correçãozinha de rumo, assim, ó, vai para lá que por lá é melhor. Continue empregando essa energia que vai embora. Porque assim, a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. Tempo, porque enquanto você tá gastando tempo fazendo um buraco no lugar errado, você tá deixando de cavar um buraco no lugar certo, tá deixando de estar com a sua família, tá deixando de fazer uma venda, tá deixando de aproveitar um tempo livre, porque a gente sabe que a dinâmica e a vida de uma lojista é corrida. Então, assim, às vezes o tempo tá super bem administrado e ficar perdendo tempo, gastando tempo em outras coisas é o que não vai te trazer nenhum tipo de resultado. Então, o que sempre me preocupa muito é o fato das pessoas simplesmente acabarem gastando tempo em algo que não vai dar o resultado que elas esperam. E isso é muito frustrante. Né? Isso aí. Então, por isso que tem essa questão de estar indo no caminho certo. Por isso que nós temos um método, e desse método muitos lojistas estão aplicando e estão tendo vendas todos os dias, estão conseguindo faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Quem estava na aula hoje, a gente mostrou todas as faixas, lá na comunidade, das faixas, de cada etapa que o lojista precisa ir alcançando e buscando os próximos objetivos. E a questão é ter também aonde buscar a informação, às vezes da maneira mais rápida. Tem algumas coisas que no Google a gente vai lá e resolve e vai embora, mas existem algumas coisas que são um pouco
tanto operacional quanto estratégica, e que estar numa comunidade, estar junto com outras pessoas, e às vezes a dúvida de outra pessoa já esclarece algo que está ali com você agora, é muito importante. Então, sim, dá mais segurança para quem está inseguro em relação às redes sociais. Eu vou dar um exemplo meio maluco que me veio na cabeça agora, mas é que eu acho que vai fazer muito sentido. Você estava lá no colégio, era um adolescente, e tinha uma dúvida de português. Eu não sei se o porquê é junto, se o porquê é separado, tenho dificuldades com isso. E aí eu não sabia. E para quem que você vai perguntar? Você vai perguntar para a professora de português ou você vai perguntar para a professora de química? Você vai perguntar para a professora de português. Por que você vai perguntar para a professora de português? Porque a professora de português é quem trabalha com isso, quem estuda para isso, quem busca informação para isso e que vai saber te ensinar da melhor forma. A de química, ela pode até saber, mas você talvez não tenha tanta confiança assim, porque não é o dia a dia dela, não é o que ela vive no dia a dia dela. Então, é isso que eu quero fazer com que você pense. Se você investir o seu tempo para pesquisar e procurar numa fonte confiável, tipo a professora de português, você vai ter um resultado, uma resposta mais rápida e um resultado mais rápido, porque você vai entrar em movimento, você vai ter uma ação mais assertiva. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que muitas vezes a gente precisa de motivação. E aí a gente é uma equipe. Eu resolvo, eu compro, eu posto, eu atendo, eu vendo, eu respondo o cliente, eu faço tudo. E aí o que acontece? Às vezes a gente se sente um pouco sozinha. E por isso que a gente tem a comunidade, porque lá as pessoas todas estão vibrando num mesmo sentido, que é vender, que é postar, que é compartilhar, que é atender cliente, que é entender desse universo do varejo, entender do universo das lojas para ter resultado. E aí, porque às vezes acontece, eu sou uma equipe, aí eu chego lá na minha prima, minha prima vai me entender, daí você vai lá, conta a história, conta o seu dia, tá, ela, legal. E daí, tá, mas me entende? E aí, isso que é ótimo na comunidade, porque daí, por exemplo, assim, gente, tô com dúvida de como fazer live. Ergue a mão, vem o pessoal lá e te aconselha, né? E a questão da motivação tá claro, né? Não tem mais, não tem como não explorar as redes sociais. Se não fizesse sentido, por exemplo, o Instagram não teria evoluído para colocar uma sacolinha do Instagram. Exato. Então, faz cada vez mais as coisas. As redes sociais são uma excelente ferramenta de vendas para a loja, então isso já é motivação suficiente para que você aprenda a usar essa ferramenta, por mais que você acredite que é difícil, que não tem como, que as coisas mudam. A gente falou aqui sobre tudo isso, mas é uma questão que você precisa ir experimentando, e colocando em prática, e fazendo, e buscando, e indo sempre na direção certa. Essa que é a questão. E aí a gente tem aqui também a gente traz o que a gente ficou pensando assim, como é que a gente pode fazer então para digamos assim, para a pessoa sair desse episódio aqui e eu vou fazer alguma uma atividade coisa. Prática. Atividade prática, porque somos práticos. É isso aí. E aí o negócio é o seguinte, quando você estiver na dúvida, provavelmente eu vou te dar um caminho. Você vai no Instagram da Vitrine Perfeita, tá? E vai ter uma caixinha de perguntas lá. Nos stories, que vai ter lá. Põe a sua dúvida aqui, quero te ajudar, qual é a sua dúvida, como posso te ajudar? Alguma coisa que vai ser uma pergunta, onde logo abaixo você vai colocar a sua dúvida de uma forma resumida e objetiva, e você vai fazer sua pergunta. Adivinha quem vai estar lá do outro lado para responder? Olha aqui, nós dois. Então manda sua pergunta lá pra gente, e a gente vai ter esse combinado que quando você tem uma dúvida, você busca a Vitrine Perfeita para a gente poder te responder. A questão pare agora, terminando esse episódio, comece a pensar assim, o que hoje é um obstáculo para mim nas redes sociais? O que hoje eu tenho dificuldade, eu tenho dúvida aqui em relação a isso? Anota essa dúvida
entra lá no @Vitrine Perfeita no Instagram, nos stories, olha, só se você tiver muito azar, não vai ter a caixinha de perguntas, geralmente tem, e coloca lá nos stories qual é a sua pergunta, e aí a gente vai ter o prazer de daqui a pouco poder te ajudar nesse direcionamento, e esse pequeno obstáculo de hoje já não vai ser mais um obstáculo, você já vai começar a pensar em quais são os próximos desafios e não obstáculos daqui para frente. E qual que são as suas próximas metas, o que você realmente quer para sua loja. Então, acho que essa é a melhor atividade prática que a gente pode te trazer, é te mostrar o caminho de onde você pode realmente tirar essa dúvida que é com a gente. E eu espero que esse episódio tenha mostrado que não saber mexer nas redes sociais é um desafio, mas é algo que é um obstáculo que exige a motivação e tem a questão operacional, estratégica, e que sim, é possível vencer esse obstáculo para que a sua loja possa vender todos os dias e para que a sua loja possa ter resultados como os alunos da comunidade estão tendo de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Então, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se você está vendo esse episódio, já deixa aqui um comentário sobre o que você achou. Pode deixar aqui também que a gente vai te responder também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.